Vocês lembram do deputado Felipe de Orleans e Bragança, na verdade, que se chama de Príncipe? Tem um projeto de lei para eliminar a Justiça do Trabalho. Então, ele foi no Inteligência Limitada e vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque, obviamente, ele está sendo acusado de defender trabalho análogo à escravidão, tendo em vista que é isso que o projeto de lei dele defende, né? A não fiscalização. Vamos ouvi-lo? Luiz Felipe, quando a gente marcou o teu papo aqui, foi antes desse rebuliço todo que está acontecendo, né? Sim. E a gente viu aí várias notícias com teu nome e eu queria entender, eu acho que tem várias perguntas sobre isso, né, Paquito? Que time, hein? Que time! Que, por exemplo, pegando uma notícia aqui, em meio a casos análogos à escravidão, que a gente vai falar sobre isso, né, que aconteceu lá no Sul, deputado quer fim do Ministério Público de Trabalho, o MPT. Eu queria Só isso que ele quer. entender isso. Pode fazer alguma pergunta que o pessoal está fazendo sobre isso e ele responde tudo Tem junto. uma pergunta aqui, inclusive, do César Calejon, Que ele teve mandou ontem pra aqui. gente. Isso. Que ele perguntou durante a live, inclusive, aqui, né? Isso, eu vou... E o pessoal também pode juntar tudo e o Luiz... eu acho que tinha alguém que tinha perguntado aqui, vamos lá. Aqui, putz, Não, se não achar, depois você acha. Eu não peguei o nome da O do galera César aqui, tá fácil, mas aqui tem uma é galera dele. que perguntou mesmo. Vou mandar aqui do César, então. Tá. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Caro parlamentar, qual é o seu objetivo ao reunir assinaturas para extinguir o Ministério Público do Trabalho e as Cortes de Justiça que são especializadas em causas trabalhistas? O senhor não acredita que, ao fazer isso, toda a fiscalização de empresas que utilizam mão de obra análoga à escravidão será comprometida? O senhor defende a utilização de mão de obra da classe trabalhadora que seja análoga à escravidão? Ele não vai falar isso claramente, mas é o famoso, eu não quero te ferrar, mas eu tô criando algo que vai te ferrar. Por que será? São duas coisas. Vamos para a primeira, então. Explica sim, o que... eu defendo a escravatura. Pô, que pergunta, pelo amor de Deus. Eu adoro que essa tentativa de descredibilizar a pergunta, quando na verdade é exatamente o que ele tá fazendo, é o que ele tá sugerindo. Mas vamos pela primeira parte. Vamos pela primeira parte, que é mais inteligente. A primeira parte foi mais inteligente. O que são essas assinaturas? O que eu vou dizer? Primeiro... Vamos dar o contexto, né? Vamos dar o contexto. Teve lá no Sul, o que aconteceu? Vários... Vinícolas... Não, vamos voltar antes. Voltar antes, tá bom. Voltar antes do tempo. Então vamos lá. Em 2020... 2020 foi? Acho que foi 2020 ou 2021. 2021. Eu fiz uma proposta constitucional, geral, de uma nova Constituição. Parte dessa proposta de uma nova Constituição tinha lá um judiciário novo, que envolve STF, STJ, Ministério Público, tudo. TSE, todas as justiças especializadas, TSE, a Justiça do Trabalho, envolve tudo. Isso foi em 2021. Tá. E, na sequência, o que eu fiz? Eu destaquei dessa grande proposta constitucional, destaquei uma reforma do judiciário no ano passado. Sabe o que é curioso? É que ele quer novidades, aparentemente, mas ele adora ser chamado de príncipe, porque ele é um descendente da família real brasileira. Curioso, hein? Eu comecei a coletar assinatura disso em fevereiro do ano passado. E em fevereiro do ano passado, 2022, enfim, era ano eleitoral, não tinha coisa, eu não consegui coletar tanta assinatura. Estava preocupado com outras coisas. Exato. E a proposta era exatamente essa que eu tô te falando aqui. É a mesma dessa? É a mesma, exatamente a mesma. Então, essa é a história. Com a diferença de que nos últimos meses pipocou um monte de caso de... na verdade, que vieram à tona, na verdade, né? Esses casos da Justiça do Trabalho resgatando um monte de trabalhador literalmente preso, não podendo sair, sendo torturado. O famoso trabalho análogo à escravidão. Que time, hein? Não é de agora, então. Não, é claro que não. É óbvio que não. Porque o trabalho análogo à escravidão no Brasil também não é de agora, é de muito tempo. Então aí você vê esse pessoal que só se alimenta da mídia, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O que era essa reforma? Tem que fazer uma retrospectiva. Tá.
E eu agradeço até essa oportunidade, de coração, porque eu não sou bom de ficar na mídia social falando tudo que eu estou fazendo. É uma grande crítica que muitos que votaram em mim até Que pedem isso. pedem isso de mim, é verdade. Não precisa, né? Porque o que deputados, o que políticos da extrema-direita têm feito no Brasil é isso. Eles são tão contra qualquer coisa beneficiária ao trabalhador, que são propostas tão absurdas que ele nem precisa fazer nada. Isso explode sozinho. Diria que é uma falha minha de comunicação, de ficar mostrando a todo momento o que eu estou fazendo. Entendi. Mas essa historinha... Tá, vem de lá de trás, do ano passado. Essa é cadência de eventos, tá? Então, esse ano, foi no início do ano, assim que abriu, nós estamos em março, então assim que abriu a nossa legislatura, que foi em fevereiro, eu reprotocolei a proposta de reforma do judiciário que estava andando do ano passado. E aí voltou. Aí quando voltou com mais assinaturas. Entendi. Porque mudou, obviamente, também o contexto da representatividade no Congresso, mudou, então veio mais assinaturas, etc. E eu acho, agora eu vou especular, eu acho que esses que... primeiro, isso é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é a cadência de eventos. Segundo ponto, ela é uma reforma ampla. É isso que eu quero entender, o que é? Porque uma fala reforma... do fim do Ministério... Pois é, mas isso é um apêndice do negócio. Isso é uma parte menor do projeto maior. O projeto maior é reformar todo o sistema judiciário. Reformar a nomeação para o STF, dar mandato para o juiz do STF. Eu acho curiosa que tá todo mundo, a galera da direita, né, da extrema-direita, todo mundo com uma preocupação com o STF. Só nomear juízes. Então, até valorizar o sistema judiciário. Então, colocar o juiz ali com uma carreira finda e você poder ser um juiz do STF. Né? Você vai galgando espaço ali, você chega a um ponto que você pode ser selecionado para ser um juiz do STF. Que é o que já acontece agora? Acabar com essas nomeações de fora para dentro. Sim. A mesma coisa para o STJ. Então, isso são, eu diria que, propostas de melhoria, de modernização do sistema judiciário. Peraí, tu está propondo um concurso específico para o STF? Porque, olha, eu vou ser honesto com você, vai mudar muita coisa não. Sério, porque, gente, olha o Moro, olha o Sérgio Moro. Qualquer um aí profissional do direito que olha as peças do Moro, que olha o Moro se expressando. Cara, não é essa Coca-Cola toda. Então eu acho assim, que vai ficar igual. A diferença é que poderá talvez, porque no fim das contas é isso que esses caras não querem. Eles não querem que o político adversário tenha o poder de indicar alguém pro STF. Porque se fosse dos deles, talvez ele não tivesse assim. Mas vamos continuar ouvindo o que este maluco tem para falar. Por que a gente olhou o Ministério Público e falou o seguinte... Não é só o Ministério Público, o sistema judiciário também. E falou o seguinte: por que tem essas justiças especialistas, né? Tanto de trabalhista como eleitoral? Por que nós temos deputados federais, deputados estaduais? Por que existe isso? Por que um juiz comum, capacitado em obedecer às leis, em representar as leis, em interpretar as leis, por que ele não pode interpretar uma lei trabalhista? Por que nós temos advogados, criminalistas do trabalho, do direito previdenciário? Pô, deputado? Ele pode. Por que ele não pode interpretar uma lei eleitoral? Ele pode. Não é tão complicado assim. Não é não, cara. Tem todo um sistema criado para isso. Eu não tô falando que é a coisa mais complicada do mundo, mas se fosse simples, não tinha especializações. Literalmente, existem carreiras nesse sentido. A lei não pode fugir da nossa consciência, da nossa capacidade de avaliação. Tem que ser uma coisa mais carnal, mais visceral, né? Da intuição geral da população e do escopo de interpretação de um juiz. Então, todo juiz deveria poder fazer lei trabalhista. Esse é que é o ponto. No fundo, você está incorporando os juízes trabalhistas dentro da justiça comum. Então você está ampliando quem pode também olhar essa questão trabalhista. Mas você não está estrangulando, não. Porque eles já estão tão cheios de... Não é melhor ter uma coisa específica só para trabalho? É isso que tá. Tem até uma pergunta de uma... Depende de quem você pergunta, já fala assim, tá estrangulado? Então. Não, tá estrangulado. Aí você fala pergunta pro outro e fala assim, não tem nada, os caras não fazem nada. Tem uma amiga minha As leis trabalhistas sofreram mudanças
que agora os casos trabalhistas acabaram, não tem aquele volume todo que tinha antes. Entendi. Então, as leis trabalhistas estão mais flexíveis, estão mais Por que será? em linha com o que talvez o empresariado precisa. As leis trabalhistas, leis trabalhistas para o trabalhador, elas estão em linha com o que o empresário precisa. Ou seja, o cara quer um sistema para beneficiar. Eu até travei, você está vendo? O cara. Vamos continuar. Né? O empreendedor precisa para poder empregar, senão ninguém empregava mais. Só deixa eu ler a pergunta da minha amiga aqui, que é advogada, ela é em cima disso mesmo, né? Pergunta da doutora Renata Galdin, que está morando nos Estados Unidos agora. O Instagram dela, aliás, sigam lá, @doutora, DRA, né? Renata Galdin. Puro suco de direito no Brasil, hein? Doutora. Sobre a PEC de modernização da justiça. Deputado, o senhor acha mesmo viável que a Justiça do Trabalho, que tem um dos maiores fluxos de processos do Brasil, seja transferida para a esfera de justiça comum, já que os juízes trabalhistas mal conseguem dar conta dos processos da sua própria esfera? Pois é, você que não é o que a acha, gente está falando. Você não acha que deveria ter mais juízes nas causas trabalhistas? É isso que eu estou falando. Peraí. Então não é só vocês abrirem mais vagas para os juizados trabalhistas? Não é ter mais fiscalização não é o negócio? Se existe uma demanda alta? Ao invés de abrir para todo mundo? Entendi. Todo mundo assim, né? Todo mundo juiz, né? Incorporando a justiça trabalhista dentro da justiça comum. E aumentando... Você vai ampliar. Todo juiz agora pode tratar de lei trabalhista, não só o juiz do trabalho. Esse é que é o ponto aqui. Agora, criar uma narrativa, óbvio. E quem é que deve estar por trás disso? São os próprios juízes do trabalho, que não querem perder o seu feudo. E vou usar essa palavra aqui. Tá. Né? Não quero perder o seu feudo, a sua zona de controle, zona de conforto. E eles estão falando, não queremos ser incorporados na justiça comum, não queremos isso para nós. Como se fosse algo abaixo deles. Como se eles fossem... Como se eles fossem especiais. Mas trata... Mas peraí, algum juiz se posicionou assim? Alguma classe de juízes, sei lá... Porque juiz sempre tem associação, né? A Associação dos Juristas do Trabalho falou alguma coisa? Porque senão aí é imaginação, né? Eu tô achando que os caras não querem por isso. E não porque saiu um monte de reportagem falando que você tem um projeto de lei para acabar com a justiça do trabalho, para acabar com os órgãos fiscalizadores que fazem esse tipo de fiscalização e que descobre aí trabalho análogo à escravidão. Não é por isso, senhor herdeiro, né, bisneto, tataraneto de grandes escravagistas do Brasil, hã? Por que não conjunto? Também a questão eleitoral. Você não seria capacitado muito mais? Você não teria mais poder se você pudesse ver mais coisas? Você pode fazer o trabalhista, você pode fazer o eleitoral, você pode fazer o civil, pode fazer o criminal, você pode fazer tudo. Olha aí, ele tá criando a uberização do juiz, ó. Aqui não, estamos criando uma especialização, uma redundância até em alguns pontos de burocracia. E qual o ponto aqui? Eu quero mais eficiência, eu quero que a população, como eu vivi muito tempo... O papo da eficiência. Só que é curioso, né? Porque quando você flexibilizou aí pros empresários, e aí dificultou o trabalho da justiça do trabalho, e principalmente do trabalhador, a eficiência é justamente para que casos como esse aconteçam muito mais. Esse papo de eficiência aí burguesa, a gente sabe muito bem para que é, né? Se tem uma coisa que a justiça do trabalho tem no Brasil, é a fama de ser ágil, de ser rápida, de julgar rapidamente os casos. O que esses caras não querem é isso. Eles querem que entre no sistema comum e aí, é anos. E aí, nessas dos anos, aí o que acontece? O trabalhador não tem sua causa julgada. Se ele tinha algum direito a receber, não recebe. Ele não consegue, de repente, outro trabalho, porque você sabe disso. Esses patrões aí, muitas vezes, fazem um lobby do caramba de falar mal do funcionário em todos os lugares que eles podem, que eles não podem, porque eles querem prejudicar. Aí fica com esse papo de flexibilização. Eu tive uma experiência muito positiva nisso, apesar de eu não sabia muito menos, mas eu consegui em pouco tempo, morando em um país, morei na França, morei na Suíça, morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos. Eu conseguia, até um pouco tempo na Alemanha, mas eu conseguia rapidamente entender como é que funcionavam as coisas, sabe? Você morou na França. Como é que tá a França agora por causa do esticamento ali, né, do tempo de trabalho das pessoas para aposentadoria? Tá pegando fogo, irmão. Tá rolando na Alemanha, tá rolando em Israel.
Você viajou o mundo todo mesmo, deputado? E tá por fora disso? Eu não viajei o mundo todo, só tô vendo os jornais e tô sabendo disso também. Você tem uma noção de como é que funciona, como é que funciona o judiciário, como é que funciona ali o presidente. Em pouco tempo você capta isso. No Brasil até hoje eu não entendo. Você tem caixas pretas de poder, caixas pretas que ninguém mexe nesses Entende. negócios. É claro que não mexe, porque são sistemas fechados. Você faz parte dele, amigo. Mencionei, não tem soberania popular, então você não tem abertura para transparência de como é que funcionam as coisas por dentro. Então eles criam essas... Primeiro eles criam mais poderes para si próprios, que tem sido a evolução do poder judiciário. Eles têm aumentado... Ó, vocês estão sacando? Essa é a nova, nova entre aspas, né? Nova estratégia da direita no Brasil, dessa extrema direita, que é: eu preciso agora, mais do que nunca, na verdade, eu preciso atacar o judiciário. Infelizmente para eles, o STF é uma barreira que se opõe e se opõe com força, tem poder para barrar muita coisa do que esses caras fazem. Aí eles só ficam como? Ficam só assim, ó. Ui, que sofrimentinho! Mas aí vão injetando esses projetos de lei aí, ó, que nem esse, e com esse papo todo bonitinho, mas você vê que não demora muito, vem aqui, ó. Escorre no canto da boca o quê? O judiciário, o problema é o judiciário, é o STF. no seu poderio, sem limite nenhum, sem limite constitucional nenhum, violando limites constitucionais até. O Sérgio Moro fez o que fez aí, né? E ninguém fazendo a chancelaria falando assim, peraí, pessoal, tá demais, vamos... E eu já até pedi para juízes fazerem isso, até juízes do STF, fazer, poxa, por que vocês não fazem uma proposta de reforma do judiciário? Olha que legal. Os caras chegam... Por que vocês não fazem uma proposta aí? Aí o juiz do judiciário, do STF, né, pode falar a mesma coisa. Por que vocês não fazem uma proposta de reforma política entre vocês? Vocês não fazem, né? Que venha deles. Que venha deles. Eu sou deputado, eu sou leigo nessa questão. Eu estudo, né, constituições, eu virei mais, eu diria que tenho me empenhado os últimos 10 anos nisso. Eu deixei de ser empresário, agora estou sendo isso aqui, um representante. Por que será? Mas na minha análise está nítido que isso é um gargalo para o nosso Estado de Direito evoluir. A gente não tem o Estado de Direito. Um dos grandes violadores do Estado de Direito é o Poder Judiciário, quando ele se avoga essas arbitrariedades de interpretação de leis vagas. Mas aí a culpa é do Legislativo, que aprovou e aprova leis vagas, meu querido. Que são criadas muitas vezes em propósito para atender até o próprio Judiciário. Olha que legal, ó. Leis, projetos de leis são votados aonde? Votados nas câmaras legislativas, onde este ser humano trabalha. Para que eles possam continuar sendo arbitrários no seu julgamento. Então, temos que limitar isso. Tá? Como qualquer analista de fora vai ver isso. Até o ChatGPT está dizendo que a gente precisa fazer esse tipo de controladoria. Peraí. Quem tá falando isso? Repete aí o nome. Até o ChatGPT está dizendo que a gente precisa fazer esse tipo de controladoria. O cara meteu o ChatGPT até em inglês, cara. Gente, só pra vocês saberem, o ChatGPT, o que ele dá de informação errada com convicção não tá escrito. Inclusive tem um trecho do vídeo do Átila Yamarino que ele publicou essa semana sobre o ChatGPT, que eu vou deixar o link aqui na descrição que você pode assistir depois inteiro, que ele fala especificamente sobre esse detalhe, olha só. Programas de processamento de linguagem estão simplesmente criando a melhor combinação de palavras com base no que eles foram treinados, sem o menor julgamento crítico por trás disso. Como o ChatGPT me contar que as lesmas fazem metamorfose, elas não fazem. E quando eu perguntei como seria essa metamorfose, ele me respondeu com a maior naturalidade que as lesmas formam conchas em espiral que protegem o seu corpo, desenvolvem tentáculos e, por último, formam pernas para se mover. Aqui são erros tão marcantes que passariam batidos para quem nunca viu umas lesmas, mas que dá para reparar bem nesse engano com um pouquinho de conhecimento. Algumas vezes, o problema pode ser muito mais profundo e muito mais difícil de perceber do que isso. Tá vendo? Tá vendo como o ChatGPT mente? E você pensa que isso é tudo? Piora! Olha só, tem mais! Preparando uma live sobre o vírus Marburg, eu aproveitei e falei, vou checar lá se o ChatGPT daria uma boa informação, uma informação comparável com essa que eu tô lendo nas fontes, nos artigos científicos. E ele respondeu de fato bem sobre o que é o vírus, ou por que a gente ainda não tem vacinas contra ele. Agora, quando eu pedi a fonte dessa informação do ChatGPT, as referências bibliográficas do que ele tinha escrito, ele simplesmente inventou uma bibliografia,
que é bastante crível, tem links para o site certo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e até para o site da Organização Mundial de Saúde, só que os artigos científicos simplesmente não existem. Hã? Tá vendo aí como o ChatGPT é um enganador muito bem treinado? Na linha temporal, Na linha temporal, isso vamos lá. vem antes desses casos no Sul de trabalho análogo à escravidão. Sim. Não foi relacionado a isso, Claro, por essa que que- proposta aí a- de emenda. Exatamente. E por que isso vem estão agora. ligando? Por que estão ligando? as Boa duas pergunta. coisas? Eu posso especular tanto quanto você. Tá. Eu tô aqui assistindo esse negócio e falei, cara, como é que esses caras começaram a vincular isso com análogo a escravo? Mas por que que tá fazendo isso agora e não fizeram isso lá em fevereiro de 2022? Porque é uma situação de casualidade, querido. Funciona assim, ó. Neste exato momento que nós estamos vivendo, tem um monte de casos análogo à escravidão pipocando ali na região sul, né? Pra variar. Aí a gente olha aqui nos projetos de lei e descobre que o seu projeto de lei, que, como você disse, está aí desde 2020, que você falou, se não me engano, né? Que quer justamente acabar com a justiça do trabalho. Acabar no sentido de quer expandir, quer flexibilizar, como você diz, piriri poró, quer alinhar com aquilo que os empresários desejam. Aí você faz a conta de 1 mais 1. Olha só que curioso. Enquanto a gente tem esses casos rolando, tem um deputado aqui que quer flexibilizar para que... O que você acha, deputado? Quando eu comecei a coletar assinatura, quando eu falei, fui nas minhas redes, falei que ia fazer propósito de reforma do justiça, um tempo, quem me segue no Twitter, que me segue, vê que eu tô um tempão falando disso. Peraí. Agora há pouco você falou que você é ruim de postar. E agora você tá falando que tá postando o tempo todo? Temos uma contradição aqui, hein? Por que não vieram falar antes? É porque agora eles têm uma boa causa para bascular, e como eu sou da ala que eles querem oprimir, que é a ala da oposição, vamos oprimir essa oposição aí. Vou oprimir. E, ó, escravocrata, família tradicional, elite brasileira. Mas é verdade! Vamos. Esses caras não podem ter poder de jeito nenhum. E ó, esses caras é do mal mesmo, hein? Esses caras querem o mal pra todo mundo, hein? Quer reescravizar todo mundo e ainda se validam de uma interpretação histórica totalmente errada. Ah, o cara lá, escravocrata, que nem a família dele era, ponto. Aí já começa uma imbecilidade em cima de uma burrice, tá certo? Então, Estamos vendo aqui ele tentando passar pano pras coisas da qual ele é herdeiro, tá? E tentando convencer você que não é bem assim. Não é bem assim não, cara. A gente teve aí 500 anos de escravidão no Brasil, 300, né? 300 anos de escravidão, fora esses nossos 500 anos que nós estamos ainda sofrendo com racismo estrutural, causado em muito porque a família real resolveu que, tragam escravos para esse Brasil, vamos explorar esse país. Mas não foi bem assim, não. Essa herança foi tão poderosa que todos esses anos depois ele tá aí no poder. Mas não. Foi uma história... A história do passado não foi bem assim, não. a gente tem que ver isso de uma maneira muito mais isenta e objetiva. A gente tem que ver isso de uma maneira mais isenta. Como é que você, deputado, vai ser isento nisso? Como é que você vai ser isento nisso? Se você é um herdeiro disso. Tanto na causalidade da coisa, quanto no propósito da reforma do judiciário, que é importante para a nossa legislatura discutir isso. O nosso Estado de Direito não vai melhorar, muito pelo contrário, ele vai piorar se a gente não fizer uma reforma do judiciário. Além de outras reformas que a gente tem pautado. Eu tenho 3 emendas constitucionais em processo de coleta de assinatura, tenho a reforma tributária, que por acaso foi aprovada em comissão especial. Então, todas as minhas propostas, o viés são de estabilizar um modelo que está mal feito. Mas só para deixar claro, então, eu sei que às vezes o básico a gente tem que falar, mas essa proposta de emenda, ela não facilitaria ou dificultaria de não deixar que isso aconteça, esses absurdos que aconteçam, que eu acredito que também você... Absolutamente, né? Claro. Não, para deixar claro... seja bem claro... Vou deixar claro, porque a gente já viu que... tem que falar mesmo. As coisas, quando não são óbvias, precisa fazer elas mais óbvias. A proposta de reforma do judiciário ela é mais ampla e ela não visa acabar com a justiça do trabalho. Ela visa incorporar a justiça do trabalho dentro do judiciário como um todo. Não dificultaria, então... Não dificultaria nenhuma ação nesse sentido. Igual a que foi feita no Sul, dentro do novo modelo. Não? Nada, zero. Zero. É eles que estão dizendo que dificultaria. Peraí, vamos fazer uma pesquisa aqui agora, eu fiquei curioso, vamos lá. Bom, eu acho que eu encontrei aqui o PDF da proposta de emenda à Constituição do senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança,
Seguinte, eu tô gravando isso aqui no dia seguinte à gravação desse react, porque sim, eu li o PDF do querido deputado e, dentre todas as coisas, eu separei aqui 3 pontos que eu achei curiosos, que acho que valem a pena a nossa atenção, tá? O primeiro deles é o seguinte: todos os cargos superiores, que são os cargos de ministro, eles têm uma cláusula lá, né, dizendo que o prazo mínimo que eles têm que esperar para concorrer a qualquer outro cargo eletivo, como por exemplo um político, eles têm que esperar pelo menos 1 ano. Então, durante 1 ano após eles deixarem o cargo de ministro, só após 1 ano que eles podem concorrer a qualquer outro cargo eletivo. Só que, para membros do Ministério Público, que é a instância mais. Eu diria que a primeira instância aí do legislativa, esse prazo é de 5 anos. Então, para todo mundo que é cabeça da organização, o prazo é só de 1, mas para quem está começando, o prazo é de 5. A segunda coisa é que o cargo de ministro do STF, que é tipo o Alexandre de Moraes da vida, ele seria um cargo eletivo, ou seja, ele seria eleito por um colegiado de outros juízes, isso seria um mandato, teria uma duração de 10 anos sem direito à reeleição. A terceira curiosidade é que todos esses cargos superiores, né, como o de ministro, por exemplo, eles estão sujeitos a um negócio chamado voto de não confiança da população, que funciona assim, que é basicamente uma possibilidade de ser impeachmentado, sabe? Funciona assim, ó. Caso a população queira impeachmentar um desses ministros, ela precisa de uma iniciativa de eleição de revogação de mandato. Olha que nome muito louco, né? Parece Iniciativa Vingadores, mas é isso. Elas precisam de uma iniciativa de eleição de revogação do mandato. E depois disso, porque não é só isso, eles ainda precisam de um referendo de confirmação no pleito eleitoral seguinte. Então, precisa haver uma iniciativa para poder tirar esse cara. E aí, na próxima eleição, isso tem que ser confirmado de novo. Ou seja, bem difícil fazer o impeachment aí de um ministro superior, né? E claro, a maior curiosidade que eu diria é que, cara, eu li o troço todo. Ele muda várias coisas no que já existe, sim, mas nenhum dos outros tribunais, TSE, Justiça Comum, Tribunal Militar, ele elimina. Mas a Justiça do Trabalho, e essa sim, ele joga para debaixo do tapete da Justiça Comum. Por que será? Vamos continuar escutando o nosso querido. Baseado em quê? Agora a pergunta é para eles. Exatamente. Então não é para mim. Eu estou dizendo aqui como reformador do modelo, eu estou dizendo assim, eu não vejo por que esse tipo de prática precisa ser destacada. Eu acho que poderia ser de todo juiz. Todo juiz deveria ser capaz de ver leis trabalhistas, defender leis trabalhistas. Mas no seu projeto de lei, você quer destacar a Justiça Militar, você destaca a Justiça Eleitoral, mas só quer acabar com a trabalhista? Eu acho que sim. Assim como todo promotor do Ministério Público. Eu acho que sim. Eu estou olhando o modelo, eu não vejo por que ter essa... Eu acho que sim, mas aí, querido, eu acho que, para além do que você acha, essas coisas têm que ser debatidas, principalmente com especialistas. E até onde nós estamos vendo aqui, o senhor não me parece um especialista em direito, como você mesmo disse, você só observou aí mundo afora, mas eu acho que falta você ter especialistas no direito. Eu tô falando de juízes, sabe, de magistrados que tenham um ponto de vista iguais ao seu para poder corroborar a sua ideia. Fora isso, o que o senhor tá falando é só espumas ao vento. Infelizmente não é porque você é um deputado, tá aí ganhando palco, inclusive, na internet. Assim como as leis eleitorais. Não vejo porque a lei eleitoral tem que ser só o TSE que pode avaliar isso. Acho que um juiz também poderia. Qualquer juiz deveria. Mas você chegou a falar... Gente, se vocês... eu vou falar com vocês. Por que existe essa distinção? Porque tem inclusive uma piada entre as pessoas do direito que fala que cabeça de juiz ninguém sabe o que se passa. O que tem de decisão de juiz de primeira instância, maluco das ideias, favorável a umas coisas muito doidas, vocês não estão brincando. Vocês pensam... vou fazer só uma análise aqui. Se qualquer juiz de primeira instância pudesse, por exemplo, derrubar o mandato de um político, vocês acham que isso não ia acontecer à torta direito? Vocês acham que não ia? Claro que ia, cara. Vocês acham que se... por exemplo, se um presidente, por exemplo, estivesse ao alcance... Eu tô falando presidente porque é mais fácil da gente prestar atenção. Se ele estivesse ao alcance do martelinho de um juiz de primeira instância, você acha que esses caras não estavam dia e noite sendo ferrados? Estava, gente. Simples assim. Por quê? Porque é como o mundo é. Então, se você não põe ordem nas coisas, elas ficam bagunçadas. O que ele está dizendo é, qualquer juiz, e aí, inclusive os brothers, poderia cuidar de justiça do trabalho
E qualquer juiz está muito sujeito às influências locais, querido. Simples assim. Com especialistas? se Claro, não e- foi, você acha... Não, em relação, Não, em relação ao Ministério Público do Trabalho, se não iria dificultar mesmo. Foi feito por eles. Foi feita uma pesquisa. Não, que É? pesquisa. Foi feito por aquilo que é de bom senso de pessoas que eu confio. Eles mesmos falam. Não é eles mesmos. São... Dentro do Ministério Público, você vai ter gente que vai apoiar. Ah, dentro lá mesmo. Você tá vendo? Não é por eles. Claro que não é por eles, querido. Claro, Tem- claro. Dentro tem gente que vai apoiar e tem gente que vai resistir agora. Veja que nível que eles resistem. Esse aqui é o ponto que é o mais... que é o que me tira ânimo de fazer o que eu tô fazendo. Tira ânimo não, que você tá aí desde 2020, como você falou, colhendo assinatura. Tá animadíssimo pra ver esse negócio acontecer. Ao mesmo tempo não me afeta, mas ele me tira o ânimo porque o outro lado, ele apela pela ignorância. Ele apela pela indecência. Não, nós estamos sendo muito decentes aqui. Eu até parei pra pesquisar o seu projeto de lei, li aqui en passant, mas li o que você quer chegar. Tem nada de indecência aqui não, amigão. Joga sujo. Joga sujo. Por que a gente não Debater tá as ideias, Por que né? não debate? Eu acho, eu tô olhando isso, sou um deputado eleito, eu percebo isso, fiz uma análise, fiz uma proposta, estou coletando assinatura, tem outros deputados que também acreditam nisso. Então, tem legitimidade em por que você não quer debater isso? E ao invés de debater, ele fala o seguinte: você é escravocrata! Horas. Por que será? Você quer acabar com a justiça do trabalho para acabar com a evolução do avanço de uma... Por que a gente não discute isso como pessoa civilizada? Esse tipo de esquerda... Porque a sua proposta não é civilizada, amigo. É simples assim. Muito pelo contrário. Ela vai ante os avanços que a gente tem. Não pode cair nessa armadilha de achar que eu vou discutir civilizadamente com alguém que tem uma ideia que nos leva pro buraco. E é curioso que eles só querem discutir os avanços que são bons pro trabalhador, tá? O avanço que é bom pro trabalhador, não, vamos discutir isso aí pra diminuir um pouquinho. Agora vê se eles querem discutir os deles. Pergunta aí se esse nosso querido deputado já criou algum projeto de lei que reduz os privilégios que ele e os coleguinhas deles deputados têm. É o que está defendendo o Ministério Público do Trabalho. Esse tipo de esquerda, que é destrutivo da Constituição, é que está defendendo Destrutivo não, cara. Ele tá defendendo exatamente o que tá na Constituição. um conservadorismo dessa Eu não consigo. Peraí, mas os conservadores não são vocês? porcaria que a gente vê que é a nossa Constituição, que está toda retalhada por grupos de interesse. Que tem falhas graves. Tem falhas graves. Esse tipo de esquerda, então você veja, eu diria até demérito para os juízes que estão dando vozes a esse tipo de narrativa, de vir acusar, fazer uma acusação pessoal tentando me desmotivar. Agora, a notícia aqui para todos esses é que eu já nasci criticado. Claro que sim. Tá acostumado com 54 anos, meu cara, desde pequenininho. Então, eu nem teria optado por entrar na política se eu tivesse alguma sensibilidade para isso. Se eu sofresse com esse tipo de ataque, falou que eu era, isso aqui, falou que não sei o quê. Que sofrimentinho! Pode vir. Se você vai para esse lado, eu não temo. O que eu gostaria de ter realmente é um embate à altura do desafio que eu coloquei na mesa. Tá vendo? É sempre assim, ó. Olha, um embate à altura, sempre se colocando numa posição de superioridade. Vamos discutir se a gente precisa separar. Se a gente, primeiro, precisa de uma reforma do judiciário ou não. Segundo... Perceba o truque. Não, eu não tô querendo acabar com a justiça do trabalho. Eu tô querendo uma reforma do judiciário. Aí os bobos aí olham e falam, acho que talvez uma reforma do judiciário seja uma parada legal. Só que dentro do pacote da reforma do judiciário está a extinção. Repetindo, a extinção do Ministério da Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho, tá? É isso. Então, amigo, esse truque é um... Como é que a gente pode chamar isso? É um cavalo de Troia? É um cavalo de Troia. Se a gente pode pegar essas parcelas do judiciário que hoje são especialistas e incorporar na justiça comum, por que elas estão destacadas, se de fato vale a pena ou não manter assim. Olha, os dados mostram que vale a pena sim, que devia ter mais. Porque inclusive tem dados que mostram que a Justiça do Trabalho, acredito eu ou não, para variar, tem déficit, tá faltando mão de obra, tá? Não tem tanto fiscal quanto deveria ter. E aí é o famoso... Por que será? E qual é o benefício para a sociedade? O benefício para a sociedade é da gente não ter trabalhadores sofrendo como se fosse escravo.
que é argumentativo versus o que um juiz comum não pode fazer. Né? Então, temos que discutir isso, porque quem está pagando a conta somos nós. Eu paguei muita conta como empresário, você deve estar pagando, não sei se você é empresário, mas Sim. você paga a conta, você paga o meu salário, você paga todo o juiz, Todo mundo paga. Conta, boleto, todo mundo paga. você paga tudo isso. Então você deveria ter uma chance. Paga Peraí, o por que Paquito, mesmo ele não fazendo o trabalho dele direito. você deveria estar perguntando, peraí, por que vocês se organizaram assim? Você que deveria estar cobrando. Mas os empresários estão cobrando o tempo todo. Os empresários têm um monte de clubinhos, sabe? Grêmios, confederações dos empresários, confederação da indústria, tem um monte de coisa. O trabalhador, quando tem sindicato. E é por causa desses sindicatos que a gente tem, e da luta desses sindicatos, que também, inclusive, elegem políticos, né? Congressistas. A gente tem avanços nesse sentido. Então, o que a gente tem da justiça do trabalho hoje é um avanço da luta dos trabalhadores. Não só no Brasil, cara, mas no mundo. Mas vamos falar de Brasil, um avanço da luta dos trabalhadores. É um avanço. E o que você está propondo é, vamos cortar esse avanço aqui, ó. Vamos solapar até esse avanço ir sumindo assim, ó, no ar. Como cidadão. Assim, por que vocês estão se organizando assim? É melhor para mim, como cidadão? Para você, como empresário que a gente sabe onde você quer chegar, parece que não, né? Tá querendo acabar com isso? Eu vou estar mais bem representado? Eu vou estar mais bem defendido? Esses direitos aí que vocês estão, da maneira que você usa a Constituição, isso é do meu benefício ou é em meu detrimento? Não, amigo. Não é para ser seu benefício, ela é em benefício do trabalhador. É legislação trabalhista para proteger as relações do trabalho. Se elas estão sendo ruins para você, é porque talvez, só talvez, você não esteja respeitando aí as relações trabalhistas. É esse tipo de análise que a sociedade precisa se cobrar também nesse ponto. Mas vou ainda dar o contexto. Tá. Essa não era. Isso nem era o intento da proposta como todo, isso é um intento secundário. Do Ministério Público do Trabalho não era. Era secundário. O principal era a gente fazer. Era revigorar o sistema judiciário, trabalhando no STF, transformando o STF em corte constitucional, tirando poderes do STF. Tá aí o maior perdedor de poder não é o Ministério Público, é o STF que vai tirar poderes do STF, transferir para a Justiça Comum e para outras esferas da Justiça muito das coisas que hoje o STF concentra. Então hoje ele concentra não só a avaliação da Constituição, que deveria ser o seu principal, ele concentra civil, trabalhista, concentra tudo, criminal. Então ele tem ali um gargalo que se cria, por isso que ele tem lá 400 mil casos, tudo acaba no STF. Sempre acabaria, sempre vai acabar. Se você tem 3 instâncias aí de poder, há quem fala em 4, né? Mas aí você que é meu amigo do direito pode responder muito bem aqui na caixa de comentários. A gente tem aí 3 instâncias de poder para recorrer. Se as pessoas recorrem da primeira, recorrem para a segunda, elas vão para lá mesmo, amigão. Não tem mistério. A menos que o que você queira é literalmente derrotar uma instância dessas. Tudo caso que a última instância é o STF. Não deveria ser. O STF deveria ser simplesmente uma casa de análise de temas constitucionais. Uma vez que a gente fizer essa grande reforma, pronto, o Brasil começa a mudar. Né? Começa a ter um pouco mais de estabilidade, na minha opinião, entre os poderes. Né? E você dá uma legitimidade maior ao poder judiciário quando você só escolhe juízes para o STF e só escolhe juízes para o STJ, que é outros aspectos, com mandato. E não tão longo. Tudo isso está nessa proposta. Tudo está na proposta, ninguém vê isso. Todo mundo vê, é o escravocrata, que não sei o que, que é uma parcela pequena. E como está essa votação? Quantas assinaturas tem e quantas precisa? A última vez que eu vi, a gente estava com quase 80. Mas certamente que a gente precisa de 171. Tá. Mas certamente que com essa ação, muitos deputados vão ficar intimidados. Que é o certo, tem que intimidar mesmo. Porque como a proposta é grande, e o que eles viram? Eles nem viram isso. Eles nem viram essa questão do Ministério Público. Não era isso que eles viram. Entendi. A maioria dos deputados que assinou porque entendeu que, não, realmente, a gente vai melhorar o poder executivo. Peraí. Você tá me dizendo que você chega pros caras e fala assim, ó, tem uma proposta aqui que vai melhorar. E os caras só assinam. Tipo assim, os caras não param pra ler o PDF lá. Pô, porque aqui eu sou só um youtuber, tá? Eu não sou um deputado. Mas se eu sou um parlamentar, eu sentaria a minha bundinha na cadeira e deixa eu ler esse troço aqui. O cara tá me propondo uma parada, vai que é uma bomba, né? Sei lá, até porque esses caras têm um monte de assessor pra isso. Você tá me dizendo que esses caras só foram no seu papinho de que isso vai ser bom? O Poder Judiciário,
Vamos poder colocar ali juiz de fato no STJ e no STF. Melhorar Vamos pôr juízes de fato. O que tem lá, amigo? É juiz de futebol? a nossa valorização, né, do Poder Judiciário com isso. Então, isso que eles viram. Eles não viram essa parte. Só que, como é um feudo... eles não viram. É defendido aí por juízes que não querem perder aí sua zona de controle. Então, eu imagino que eles estão apelando para esse tipo de tática. Comigo não vai funcionar, mas funciona com os outros deputados, né? Quem assinou? Alguns deputados, eles foram mais da base conservadora? Não, teve até pessoa de centro-esquerda, teve. Mas eu sinto por eles, porque eu vejo que são pessoas que eu estimo. Alguns que assinaram, que eram da esquerda, são pessoas que eu valorizo. Quem da esquerda, amigão? Valorizo até como jurista. Entendi. E ele, quando olhou a proposta, são pessoas que leem, a proposta é grande. Mas eles leram tudo, viram, não. E eles demoraram para assinar, é engraçado. Muitas propostas que aparecem para apoiamento, geralmente não são tão extensas. Então você, em 2 parágrafos, 2 artigos, uma justificativa de 1 página e meia, entendi, legal. Mas aqui a gente está falando de 15 páginas de texto constitucional que é Eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu tô bolado, eu vou ler esse troço. Alterado, uma justificativa de mais 5, 10 páginas. Então, é um documento maior. E eles tomaram tempo. Se inscreve no canal, que aqui tem vídeo todo dia, hein?